Amados irmãos, queridos jovens e queridas crianças, a paz do Senhor. Amém. É difícil dizer o que significa esse momento para mim, particularmente, pessoalmente, ver os irmãos aqui na Vila Maria. Louvo a Deus por esse momento, essa noite significativa e abertura dos trabalhos de comemoração do aniversário da igreja, 15 anos da igreja. Parece que foi ontem. O sonho passou tão depressa, com resultados tão grandes, tão expressivos para a obra do Senhor. Me alegro muito com o Senhor nesse momento. Deus sabe, eu gozijo de ver esta casa cheia de famílias, de pessoas queridas que estão em busca de cultuar a Deus, agradecer por esta vitória muito grande nesta noite que começamos o mês de junho, lembrando os 15 anos de organização da igreja na Vila Maria. Obrigado, pastor Marcelo, pelo convite honroso. Obrigado, irmã Regina, querida irmã presidente da igreja. E tenho a alegria de também ver, entre outros irmãos dos primeiros tempos aqui, ao meu lado na igreja, ver o querido filho, sua esposa, pioneiros também neste campo, então Marcelo e Regina. Fico contente de vê-los aqui, passados tantos anos, e tendo boa lembrança do apoio que sempre deram ao trabalho aqui na Vila Maria desde o início. Vale dizer, amados irmãos, para alguns que sabem, já são sabedores, lembram que a igreja da Vila Maria representa um milagre de Deus, uma resposta de oração desde a sua organização, desde o seu início, antes de organizada mesmo. A partir da nossa querida Igreja Batista Filadélfia, na Água Rasa, eu fazia oração ao Senhor assim. Nosso ponto de trabalho na Brasilândia, freguesia do Ó, a 20 quilômetros da Água Rasa, eu queria que Deus nos desse, na metade do trecho, um trabalho. Não que achasse longe, eu gostaria de ter um trecho na metade, mais uma igreja. E o Senhor nos deu a 8 quilômetros. Bem a metade precisamente, mas era 20 lá e Deus deu a 8 quilômetros da Água Rasa, que é a Vila Maria. Não é por acaso que nada acontece por acaso na obra do Senhor, meus queridos irmãos. Que Deus mudou um casal muito querido, uma família muito querida, a Nápoles, e a irmã Marina se converteu naquela cidade, sendo ela aqui da Vila Maria. O pastor de lá me escreveu uma carta comunicando que estaria retornando a família, o casal retornando a São Paulo. E aí estabelecemos logo imediatamente contato com a irmã Marina, que um gesto por Deus e mostrando a abertura dos seus corações, tanto Roberto Agostinho, seu esposo, e ela, para a obra do Senhor, abriu o seu larzinho a poucos quarteirões daqui, para começarmos o trabalho. Um começo difícil e pequeno, né? Assim, numa casa de família, usando todos os cômodos da casa, praticamente, começamos. E não era por Deus isto? Amém. Deu nisto que nós estamos vendo aqui. Amém. Deu nisto. Uma igreja muito querida, aqui, já com ramificações nas missões urbanas, confirmando a sua destinação, que é seria a palavra do Senhor, onde quer que seja possível, seja perto, seja longe. Amém. Então, parabéns ao colega, pastor Marcelo, sua
descida dedicada à esposa Mariana e a todos os queridos irmãos, desde a irmã Regina na presidência da diretoria, e a todos os queridos irmãos por esse evento, que é de Deus e está marcado, está assinalado aqui nessa altura, nesses 15 anos, o milagre do Senhor. Amém. De ter multiplicado vidas salvas aqui nesse bairro, ouvindo a oração que a gente fez. Senhor, dá-me um lugar assim, na metade do trecho, entre a Zona Norte e nos deu na Vila Maria. O Salmo 84, 7, nós vamos abrir ainda. O Salmo 84, 7 tem uma expressão assim, que abre o versículo 7. Salmo 84. É um salmo que trata da casa do Senhor. Da casa dos que são felizes, os que estão na casa do Senhor. Vão indo de força em força. A primeira linha do Salmo 84, verso 7. Vão indo de força em força. Eu sou Marcelo. Nós vamos indo de força em força. Amém. Aleluia. De força em força. Um dia por vez. Um dia por vez. E o Senhor fiel vai confirmando a sua obra, aumentando as possibilidades do rebanho se expandir, salvando, batizando no Espírito Santo, enchendo as vidas da sua rica presença, confirmando a sua palavra, que Deus é fiel. Amém. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém. Glória a Jesus. Estou muito feliz por ver esse momento. Cumprimento os irmãos todos, na paz bendita que excede todo o nosso entendimento, a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, no Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu peço que os irmãos não reparem, eu tenho informação aqui. Há 15 anos não precisava, agora preciso. Há 15 anos você é desse tamanho, né? Um banco de igreja. Moça, parabéns, que Deus conforte você e a mamãe, os filhos, tá? No primeiro capítulo do Evangelho de João, primeiro versículo e o versículo 14. Primeiro versículo e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vamos salientar as palavras do verso 14, em nome do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Amém. Essa é a nossa mensagem desta noite. O Senhor Jesus Cristo se fez carne. Deus, que é Espírito, nunca foi visto por homem nenhum. Mas é Deus revelado na criação do mundo. O Salmo, o lindo poema do Salmo 19, os céus manifestam a tua glória, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Os homens podem ler algo
da revelação da criação do Senhor. Deus se revelou através da eleição de Abraão, está na Bíblia, o cuidado do seu povo, das profecias. O autor da carta aos Hebreus diz que Deus falou aos pais de várias maneiras. Ele falou, é Deus revelado. É Deus revelado. E por fim, no clímax da revelação, nós encontramos a pessoa querida, incomparável, do Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós. É um mistério, ninguém vai explicar isso. O profeta Isaías diz que não há como explicar Deus. Não há ninguém que possa nos dizer como tudo acontece. É uma matéria de fé nas Escrituras, fé na Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está a nossa base, nossa garantia, nossa firmeza. O Senhor Jesus Cristo é Deus, na pessoa humana que se fez, voltando à sua glória, à sua ressurreição. Então nós vamos essa noite tentar, os irmãos, conversar um pouquinho sobre mostras do amor de Deus, que às vezes a gente não considera todo, é difícil considerar todos. Não dá para dizer que nós vamos falar sobre as revelações, as evidências do amor de Deus. Podemos selecionar 2 ou 3, porque podemos passar 100 anos, um século falando de Jesus, nunca esgotaremos o que há de riqueza no seu nome, na sua pessoa, nunca. Então está escrito assim, que ele se fez carne e habitou entre nós. Tem um comentário muito bom que é feito hoje em dia, lembrando que o significado mais correto seria: ele veio habitar, veio armar a sua tenda perto de nós, junto de nós. Ele armou o seu tabernáculo, a sua tenda, esse é o sentido mais do original. Onde nós estamos? Perto de nós. Então a primeira coisa que nós descobrimos no amor de Deus aqui nesse trecho é que Deus encurtou as distâncias. Amém. Aleluia. Deus, o amor sempre encurta distâncias. O amor não faz o contrário. Não alonga distâncias, encurta distâncias. Quem está longe chega perto. O amor se encurta distâncias. O Senhor Jesus veio habitar onde nós habitamos. Ele armou a sua tenda onde nós estamos. Ele veio morar onde nós moramos. Veio falar conosco na língua que nós entendemos. Aleluia. Coisa maravilhosa o que Jesus faz. Mas a gente tem que dizer alguma coisa mais e depois vamos ao mesmo tempo comentar outros acontecimentos do amor de Deus. Jesus mostrou a sua vinda, primeiro, que Deus quer encurtar as distâncias. Jesus mostrou na sua presença pelo mundo que Ele compartilha da nossa dor. Ele mostrou interação. O Senhor Jesus, Deus não age assim como fosse uma energia cósmica, uma força. Não. Ele é ser pessoal. Ele é ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Então o Senhor Jesus, sem ninguém se queixar para Ele, mas Ele, conhecendo a nossa fragilidade, Ele sente conosco a nossa dor. Vamos ilustrar. E por último, nós temos que pensar também que Jesus não fica assistindo, assim, lamentando o nosso sofrimento,
Mas por onde Jesus passa, há uma mudança na paisagem humana. Amém. Por onde ele passa, acontece alguma coisa de transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos pensar no primeiro caso. Se nós abrirmos, dá para abrir ligeirinho, né? No Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, no Evangelho de Marcos, nós encontramos nos versos 40 e 42 um histórico de um homem sem expressão nenhuma no seu tempo, excluído da condição social normal. De Marcos 40 e até 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, então, primeiro, Jesus chegou mais perto do que o leproso pensava. E Jesus não precisava tocar o leproso para ele sarar. Bastava repreender a doença. Mas o Marcos, que é um evangelista apressado, conta tudo ligeirinho, mas não deixou de mencionar isso. Primeiro, que Jesus se comoveu. E aquele homem estranho, leproso, profundamente compadecido. A Bíblia não tem palavra acessória. O que está na Bíblia é forte. É forte. Tem muito conteúdo. Jesus profundamente compadecido ao ver um leproso que nem podia ser tocado pela lei. Jesus quebrou as barreiras da lei, tocou o leproso. Eu quero que você saiba. Agora, primeiro, Jesus encurtou as distâncias. Chegou mais perto até o alcance de tocar no leproso. Deus encurtou as distâncias quando Jesus veio ao mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. O leproso deve ter sido surpreendido, porque ninguém podia tocá-lo. Ele precisava anunciar sua própria miséria, dizendo: imundo, imundo, avisando, para ninguém tocar. Jesus superou a barreira da lei, tocou o leproso. Porque o leproso não seria mais leproso, porque no momento em dia estava limpo, estava curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente pode ver outros exemplos, que há outros exemplos vamos mencionar. Jesus encontrou um cego de nascença, capítulo 9 de João, vamos procurar aqui. Capítulo 9 de João, encontrou um cego de nascença, fez lodo e curou o cego. Mas ele fez lodo, não foi à distância, ele untou os olhos do cego e mandou ele se lavar para tirar aquele lodo e ficou curado. Jesus não precisava ter feito nada disso. Podia ter só ordenado que ele visse e ele ficaria curado. Mas Jesus encurtou as distâncias. Aleluia. Tocou a vista do homem. Glória. Cego de nascença, tudo escuro. Tudo escuro, tudo morto, toda a estrutura oftalmológica anulada. O homem sarou naquele momento. Jesus cortou as distâncias e mostrou o seu poder. Seu maravilhoso poder. Aleluia. Deus é poderoso Aleluia. para modificar as células. Modifica as células.
quando nenhuma mais pode ser aproveitada,